Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, um recado rápido: se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos e com seus conhecidos para ajudar a fortalecer o canal cada vez mais. O tema do vídeo de hoje é cinismo, mas eu preciso que você esqueça tudo o que você sabe sobre o termo cínico. O adjetivo cínico não tem nada, absolutamente nada a ver com o que eu vou falar aqui. O cinismo que eu vou tratar é a corrente filosófica ou escola filosófica. Eu prefiro filosofia de vida, porque na minha visão é uma maneira que as pessoas escolhiam para se viver de acordo com aquela filosofia que tinha sido criada. Portanto, para mim, filosofia de vida se encaixa melhor. Mas tanto faz. Eu vou fazer uma breve introdução para poder contextualizar a história do cinismo. E aí depois eu chego nas reflexões que eu queria fazer. O cinismo ele foi criado por Antístenes em 400 a.C., ou seja, 2.400 anos atrás, há muito tempo atrás. Antístenes era seguidor de Sócrates, mas apesar dele ter criado a filosofia cínica, o maior destaque do cinismo foi Diógenes de Sinope. A filosofia do cinismo ela se tratava basicamente de você se desprender de bens materiais, de você desprezar pactos sociais ou padrões sociais e de você ter uma espécie de existência nômade, sem endereço fixo, sem local fixo. Era basicamente disso que se tratava a filosofia do cinismo, além de ter a virtude como necessidade única para poder alcançar a felicidade. Sócrates, que era mentor de Antístenes, ele já tratava dessa questão de se desprezar os bens materiais, de observar que todas as coisas que a humanidade acumulava já naquela época de bens materiais não eram necessários para poder se viver uma vida boa. Mas aí o cinismo veio para poder ser uma espécie de representação dessa filosofia que Sócrates já falava. E Diógenes de Sinope, que eu falei agora há pouco, ele resolveu abraçar totalmente a filosofia do cinismo e viver absolutamente de acordo com o que a filosofia pregava. Na visão de muitas pessoas, na minha visão também, ele radicalizou a filosofia. Ele foi literalmente aos extremos, porque Diógenes vivia nas ruas de Atenas como um mendigo, vivia dentro de um barril e desprezava qualquer tipo de bens materiais. Reza a lenda que ele tinha só uma tigela, só o barril e, enfim, pouquíssimas coisas. Dava para se contar nos dedos da mão. Eu, inclusive, citei o Diógenes e citei a filosofia do cinismo lá no vídeo sobre o minimalismo. Quem não assistiu, vou deixar aqui em cima para poder assistir. Que a questão da vida de se negar os bens materiais, no sentido de não haver a necessidade de tantas coisas, já era tratado há milênios atrás. Então a filosofia do minimalismo, ainda sem o termo, já existia há muito tempo. Dado esse contexto bem breve de quando surgiu o cinismo, do que é o cinismo, essa abdicação dos bens materiais, essa abdicação dos padrões sociais, eu vou trazer duas reflexões que eu acho interessante sobre essa filosofia, que vale a pena pensar um pouco a respeito disso. Primeiro ponto, primeira reflexão. Padrões sociais. O cinismo, ele negava os padrões sociais, os pactos sociais que já existiam lá naquela época. Hoje isso é muito mais exacerbado, isso é muito mais presente, principalmente por conta das redes sociais, que você vê sempre um padrão, você acha muito as pessoas vivendo de uma determinada maneira, padrões de comportamento, padrões de pensamento, padrões de atitudes, etc. E lá naquela época, 2.400 anos atrás, na Grécia Antiga, já existia a insatisfação de algumas pessoas e a contestação, o questionamento. Espera aí, não necessariamente esses padrões, esses pactos sociais são certos ou são corretos. E não necessariamente há necessidade de que eu viva desse jeito. Creio que foi essa espécie de reflexão que teve Antístenes, que teve Diógenes, que conheceu a filosofia cínica e resolveu viver de acordo com o cinismo, que esses padrões não necessariamente eram os corretos, não eram verdades absolutas, apesar que aquele lá era outro contexto, outro tempo também em relação às religiões, à mitologia, enfim, como isso se encaixa hoje, nos nossos tempos de hoje. Ainda existem os padrões, ainda existem os pactos sociais, eu acho que todo mundo concorda com isso. Esses padrões de comportamento, eles continuam muito presentes, eles existem. Eu acho que muito mais presentes até do que
naquela época, ou mais visíveis, talvez, por conta de como eu falei das redes sociais. Mas o que eu te convido a refletir é, será que esses padrões são necessariamente corretos? É claro que houve mudanças. Os padrões daquela época eram uns, os padrões de hoje são outros. Mas, novamente, será que esses padrões são os corretos? Será que todo mundo tem que viver de acordo com esses padrões? Eu acho que não, eu acredito que não. Primeiro passo para poder fugir disso, estudo. A primeira coisa que você tem que fazer é entender esses padrões. O que são esses padrões, como eles funcionam, como é que funciona essa engrenagem na sociedade, por que existem esses padrões de comportamento. É muito estudo, é muito tempo, mas é necessário você entender como eles funcionam. Como é que se entrelaça essa coisa toda? Como é que funciona o jogo? Você precisa entender essas regras do jogo, esses padrões sociais. A filosofia, inclusive, existe para isso, para você poder questionar, para você poder entender, ei, peraí, talvez isso não seja correto, talvez exista essa outra maneira. Quando você começa a entender como o jogo funciona, você consegue também perceber que talvez você não se enquadre naquele livro, talvez você não se enquadre naquele padrão, talvez você não se enquadre naquela filosofia, talvez você não se enquadre naquele estilo de vida. É também um processo de autoconhecimento, naturalmente é um processo de autoconhecimento, porque quando você conhece os padrões na sociedade, você começa a entender também quais forças te movem, quais forças que te moveram durante todo esse tempo sem que você entendesse como funcionavam as engrenagens. Então é naturalmente um processo de autoconhecimento. E aí você pode se desprender disso, você pode se soltar dessas amarras, você pode se desprender desses padrões. Então, primeira reflexão, perceba os padrões, entenda os padrões que funcionam na sociedade, comece a entender como é que funciona o jogo, comece a entender por que as pessoas, na sua maioria, se comportam de um determinado jeito. Entenda que você não precisa se comportar daquela maneira que a maioria se comporta. Não necessariamente. Segunda reflexão, amor próprio. Mas amor próprio no sentido de cuidar e gostar da própria vida, da vida que você vive. Os cínicos, além deles terem um desprendimento dos bens materiais, eles tinham também um desprendimento do sofrimento alheio. Ou seja, uma não preocupação com os problemas dos outros. Eu estou dizendo que você nunca vai ajudar ninguém, que você nunca vai ajudar uma pessoa, que você nunca vai ajudar uma pessoa que é próxima de você a resolver um problema, a lidar com uma dificuldade. Não, não é isso, absolutamente não é isso. Mas às vezes você não pode ajudar. É simples assim. Às vezes você não pode ajudar aquela pessoa a resolver um determinado problema, em um determinado contexto. Existem alguns problemas que são as próprias pessoas que têm que resolver. Outras pessoas não conseguem resolver. Existem problemas que são meus, que outras pessoas não podem resolver para mim. Somente eu posso resolver um determinado problema. Então você ter em primeiro lugar uma preocupação com a sua vida, com os obstáculos que você enfrenta, com a sua trajetória, com a resolução dos seus problemas, e depois se preocupar com os problemas dos outros. É claro que se alguém precisar da sua ajuda nesse meio tempo e você perceber que pode ajudar, você vai ajudar. Mas em primeiro lugar é cuidar de você. Se você estiver bem consigo mesmo, se você estiver gostando de viver a sua própria vida, isso é uma opinião minha, é uma visão minha. Eu acredito que naturalmente você contagia as pessoas que convivem com você. Se você está bem consigo mesmo, se você está com uma energia boa, se você está com boa disposição, está com um sorriso no rosto, as pessoas que convivem ao seu redor, elas vão se contagiar com isso, elas vão às vezes até te perguntar o que está acontecendo, por que você está tão feliz. Algumas pessoas acham estranho a felicidade do outro. Mas o cuidado com si próprio, o desprendimento com o sofrimento do outro, é uma reflexão que eu te convido, que eu te proponho a fazer também. E novamente, sobre as redes sociais, hoje, com a exposição da vida das pessoas, e não que isso seja ruim, 100% ruim. Pode ter o lado bom, depende do contexto. Tem pessoas que compartilham seu estilo de vida, sua forma de viver, como uma inspiração para as outras pessoas, inclusive fugirem do padrão. Então tem o lado bom, tem um lado ruim, depende. Tudo depende do contexto. Então essa segunda reflexão basicamente é: cuide de você, cuide dos seus problemas, das suas preocupações, cuide da sua jornada, da sua trajetória
que naturalmente você vai contagiar as pessoas ao seu redor. Não colocar em primeiro lugar os problemas dos outros, o sofrimento alheio, a vida alheia, porque isso vai tirar preocupação desnecessária, vai gerar inveja, vai gerar comparação, enfim. Essa é a mensagem que eu queria passar dessas duas reflexões. Eu espero que tenha sido válido para você. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o final e até o próximo vídeo na próxima sexta-feira. Um abraço.